Primeiramente, eu gostaria de falar algumas boas palavras e parabenizar as pessoas que estão trabalhando, o Sr. Francisco Whitaker. All nice people E todas são pessoas maravilhosas que prepararam and take part e também in this estão seminar. fazendo parte deste seminário. Because Porque I guess that como energy, this eu is a disse, special a matter. energia é uma questão muito It gives especial. to E isso nos dá country, to people, dá às pessoas, dá big aos power, países big grande capacity, poder, grande capacidade, possibility grandes to develop possibilidades country, para desenvolverem o and seu próprio país. it brings E também also possibilities traz to também as do possibilidades good de things fazerem and bad coisas things. boas e coisas ruins. And involvement of Então, your society o envolvimento da sua for making sociedade decision is para tomar extremely as important. decisões é extremamente I importante. guess this is a good way Eu acredito que isso é to uma build boa real forma civil de society in your construir country uma and sociedade civil to verdadeira build e a right também society. para avançarem o nível da My sociedade. presentation is A minha about apresentação comprehension of Chernobyl, lesson learned. So, então, eu vou agora partir para a minha apresentação. okay. Ok. So, Então, Chernobyl a catástrofe de Chernobyl, ela foi I guess the second a global segunda lesson lição global the para a mankind. humanidade. That E was- isso, but it was happened mas by aconteceu accident. de uma forma And we could acidental treat it in e different poderia way, ter sido but I tratada de uma guess we, forma diferente. Mas eu always need acredito to que look precisamos into the future. analisar e pensar So, sobre o of what's futuro. happened in order to Então, understand para que possamos how we entender live como on. é que as coisas podem ser controladas. I want Eu gostaria to de mention mencionar a bit of um pouquinho chronicles sobre to o understand, histórico do que what aconteceu, was para que nós there and possamos how entender o que it was aconteceu. going. E You know that the então vocês catastrophe sabem que a catástrofe happened on, aconteceu no dia 26 de abril de at 1986, 1:26 in the night. é a 1h23 da And, madrugada. during an Então experiment, it was foi a plant experiment. uma experiência que It nós was fizemos nessa usina. explosion, Houve uma explosão destroyed the e reactor, destruiu o reator fully totalmente reactor and e the também building of Unit 4 o prédio of da Chernobyl unidade Nuclear 4 Power da Station. usina de Chernobyl. To be frank, Então, para going sermos back, francos, at that naquele time, like momento nobody ninguém believed acreditava that the que o accident is acidente too big. Everybody just iria thought that, acontecer something is e wrong in que our era experiment, fraquinho. we have Todo some mundo falou, problems, teve um then, acidente, dosimetry is então from a dosimetry. gente tem They como thought, "Oh, this is not controlar isso. E possible. todo mundo This falou, probably não, didn't, isso não é um check problema. them, for a long Isso time. It's não é not possível possible. que ele tenha And it causado took tantos problemas. several Então hours levou to muitas understand horas para that the entender que a situation situação is a big era drama. gravíssima, um grande drama. Next E aí decisions as were próximas more decisões quick foram bem mais and rápidas e focused mais on solution, focadas na because at the solução same do time, problema, they porque no could mesmo imagine 26 dia April. In e afternoon, na the government tarde, o appointed governo selecionou uma commission comissão especializada, arrived especial, que chegou power lá station naquela usina and, nuclear start to e investigate and começou manage the a situation. gerenciar a What I would like situação. to tell Mas eu that there gostaria were, de compartilhar com vocês done que eles very important decision Eles and precisavam actions tomar decisões during first importantíssimas e ações importantíssimas nos dias subsequentes, concerning em stopping relação fire, a blocking apagar o reactor. fogo dentro do And, reator. It E was também also a foi um problem that problema que a commission was not comissão sure não tinha how the certeza main de, platform, do the state of platform, and estado they da plataforma. decided Então to eles build a new one. decidiram And in criar few uma weeks, nova plataforma. imagine, E aí eles under the aumentaram o número de existing platforms, they vazamentos. built a Então new tem one. plataformas They built construídas tunnels, em urânio. Aí concrete eles platform têm a and plataforma arranged e cooling eles of it. tinham que ter o This is sistema de amazing. resfriamento. Foi Nobody, incrível, could incrível. Ninguém imagine conseguiria such imaginar quick as solutions. soluções assim tão Another diferentes. moment that on the E next no day, próximo dia, no the dia neighboring city subsequente, a of cidade vizinha workers of power plant
foi totalmente evacuada. Em torno de 50.000 pessoas foram evacuadas em apenas um dia. E eu gostaria também de mencionar um outro momento importante em relação à construção de sarcófagos. Nós isolamos esse terceiro reator de todo o ambiente e, de fato, nós conseguimos parar a distribuição dos materiais radioativos. Então, outras medidas também foram tomadas em relação à evacuação da população. Numa zona de 30 quilômetros, num raio de 30 quilômetros ao redor da usina. Ok. Nós também deveríamos discutir também o que foi bom e o que não foi tão bom. Então, não foi tomada nenhuma medida profilática que tivesse gerado ou que tivesse tido fortes consequências. Milhões e milhões de pessoas. Então a comissão, eles tomaram algumas medidas profiláticas, mas apenas na cidade vizinha, de mais ou menos 50.000 pessoas que eu estava discutindo com vocês. Então, a população não foi informada durante muito tempo. E muitas pessoas participaram de festividades em ar aberto, em lugares externos, festas tradicionais. Todo mundo estava celebrando até num raio de 40 quilômetros ao redor do reator. Todo mundo estava feliz, ninguém sabia do acidente. Eu fui informado pelo meu amigo do Instituto de Energia Atômica. Ele me ligou que nós discutimos isso e ele me informou. Então, não deveríamos avisar a população. Então, de qualquer forma, o governo não informou nada a ninguém até que chegasse ao caso da usina nuclear na Suécia. Então, o que aconteceu? Eles nos perguntaram. Então, o governo reconheceu que nós tivemos alguns problemas. E outra questão é que durante alguns anos a informação foi distorcida, muito distorcida. E nos primeiros 3 anos nós perdemos muita informação em relação às questões de saúde. E fomos informados apenas muito mais tarde. Então, causas da catástrofe de Chernobyl. A comissão descobriu que uma das causas mais importantes, então, que o reator explodiu por causa de uma experiência que não havia sido desenvolvida muito bem. Outro problema é que esse tipo de reator, ele tinha um número de falhas no seu projeto. Então, outro tinha a ver com a estrutura operacional. Os operadores daquela estrutura não tinham sido capacitados adequadamente. E eu também poderia falar para vocês que todas essas razões apareceram na comissão e foram até não muito realistas. Mas, no final das contas, eles criaram uma realidade dramática. Então, ninguém havia esperado por isso. Isso aqui é apenas para mostrar a vocês como que a contaminação estava acontecendo e como a contaminação chegou até a Europa. Então, a catástrofe de Chernobyl foi uma catástrofe global. Então, você pode ver que está chegando até a Europa, até a Ásia e até a outros lugares. E especialmente importante saber que nos primeiros dias você tinha essas nuvens por cima da Rússia, da Ucrânia, e as pessoas não sabiam.
que o desastre havia ocorrido. Então, agora nós poderíamos visualizar todos os nossos países, Bielorrússia, Rússia, Ucrânia, e como vocês podem ver aqui, as áreas de contaminação e, de forma geral, a contaminação de Chernobyl ocorreu em 17 países, 17 países, se vocês puderem imaginar isso, e 200 mil quilômetros quadrados. Vocês podem imaginar se isso acontecesse no Brasil? Então, quantas cidades seriam afetadas? Poderiam ser afetadas por uma catástrofe? Isso aqui são só informações breves em relação à contaminação. Então, tudo que está envolvido na contaminação. Então, você tem o número 1, porque eles foram altíssimos e o território era bastante grande. Então, aqui você tem os números, você tem todos os números para que vocês acreditem mesmo. Então, esses números, vocês têm todas as perdas econômicas sendo estimadas, mais de 500 bilhões de dólares. Então, se vocês pudessem imaginar o que nós discutimos ontem, 6 ou mais reatores que você construiria com esse reator, então é bem maior do que os benefícios que o nosso país obteve da usina de Chernobyl. E não é apenas isso. Você pode ver, por exemplo, que o governo e a comissão tiveram que evacuar mais de 300 mil pessoas para limparem as áreas. Então, 300 novos assentamentos foram criados, 100 mil novas casas e apartamentos, estradas, infraestrutura. Então, tivemos outras perdas. Terra arável também foi, 784 mil hectares de terra arável também foram banidos para uso. 694 mil hectares de florestas também foram banidos para uso. Também posso falar um pouquinho sobre as consequências para a saúde dos seres humanos. Como vocês sabem, há diferentes organizações, até a OMS, Organização Mundial da Saúde, e outras agências atômicas, outros atores, que eles avaliaram essa catástrofe de várias formas. Eu posso compartilhar com vocês o que eu sei, o que eu tenho certeza absoluta. Então, oficialmente, 31 pessoas morreram diretamente. Esse é o número oficial. 240 mil liquidadores. Então, o mais importante é que ninguém sabe os números de fato, porque nos primeiros anos, ou no primeiro ano, não houve um controle real. Apenas a segunda geração, e agora, até hoje, mais ou menos 10%, 600 mil liquidatários morreram até 2015. Então, eles fizeram um trabalho gigantesco de liquidação. Então 10% dessas pessoas estão mortas. É claro que a gente não pode garantir que eles morreram pela radiação, mas isso também foi um fator contribuinte bastante forte. Então, 11 mil casos de câncer de tireoide. Deve ter havido muito mais. Então, 5 milhões de pessoas que viviam naquela região em 86 saíram daquela área e também receberam doses de radiação. Ninguém exatamente sabe todas as consequências, porque esse fenômeno era um fenômeno novo. E agora vamos falar sobre as pessoas que foram evacuadas e colocadas em outros lugares. Por exemplo, tivemos choques ecológicos muito sérios. E também pessoas com síndrome pós-trauma, síndrome pós-problemas. Nem todo mundo
conseguiu se adaptar ao novo local, ao novo assentamento. Então, eu não vou mencionar todas essas medidas, mas eu só queria mostrar para vocês que as consequências foram tão gigantescas, tão grandes, que nós precisamos de um programa multiministerial para lidar com esse problema. E envolvemos grandes recursos, não apenas recursos financeiros, recursos científicos, recursos empresariais, em situação de monitoramento, segurança alimentar, porque então, alguns dias após, as pessoas não foram informadas. Então, eles contaminaram. Então, esse iodo contaminou o leite, principalmente para a população rural. Então você facilmente contamina os corpos humanos com esses materiais radioativos e foi muito nocivo para a população. Então, muitas medidas, mas não vou mencionar todas. Então, nós criamos um programa especial que, passo a passo, se tornou também muito amplo, porque isso não era uma questão de ciência, de saúde apenas, porque a radiação pode afetar diretamente o corpo humano, mas a radiação também pode afetar, é como se tem um efeito de bola de neve. Você tem problemas psicológicos, problemas sociais, problemas de saúde, problemas econômicos, e as consequências são 100 vezes mais do que os efeitos diretos da radiação. Então, você pode perceber que tivemos a consequência direta do câncer. Então, é assim que as pessoas reconheciam os problemas, porque os casos de câncer foram aumentados 40 vezes. E outras coisas que vocês podem perceber, não apenas o câncer, mas também tivemos câncer de seios, câncer em crianças e adolescentes, foi o câncer de tireoide. Na Bielorrússia, nós tivemos outros tipos de câncer. Aí você vê também algumas interrelações. E alguns gráficos aqui, eu coloquei no meu slide para indicar para vocês. Então, nós desenvolvemos isso e vocês podem ver diferentes resultados, diferentes tipos de contaminação nesses gráficos. Vocês também veem a taxa de distúrbios e doenças nas crianças, dependendo do nível de radioatividade. E também você tem infecções respiratórias no terceiro gráfico. Então, você pode ver que o estado de saúde das crianças e dos adultos também tiveram sua imunidade afetada. E nesses gráficos, eles indicam para vocês que a imunidade também tiveram consequências diretas da catástrofe. Um número de fatores que também influenciaram a saúde das pessoas. Eu não vou fornecer detalhes para vocês, mas tudo é visível por causa desses gráficos. Vocês podem ver isso nesses gráficos. Então, nós agora estamos falando sobre outras características. Então, tem a ver com problemas no sangue, que estão ligados à mais alta contaminação. O segundo gráfico tem a ver com a prevalência de pneumonia dentre as crianças e o estado de saúde das pessoas. E nós também até tivemos um aumento de casos de tuberculose. Por quê? Porque a tuberculose não é causada pela radiação, não é uma doença causada pela radiação, mas tem a ver com problemas sociais, é uma consequência de questões sociais ou do ambiente. E agora problemas psicológicos. Então, isso aqui, houve uma dependência direta entre os níveis de
contaminação e os indicadores psicológicos. E esses gráficos mostram isso claramente. O primeiro tem a ver com reclamações psicológicas, o segundo tem a ver com o QI das pessoas. Então, é muito difícil da gente ter 100% de certeza, mas, como regra, uma reação ou uma causa pode gerar várias outras consequências nas pessoas. Então, como vocês podem ver, então a mudança do local daquela população toda, você teve um aumento da ansiedade nas pessoas, as pessoas nas áreas contaminadas tiveram que sair das suas residências, e isso aumentou a sua ansiedade. Agora, reabilitação. Eu coloquei isso para mostrar para vocês que não, as pessoas são impactadas, aí elas vão para um lugar e elas se tornam saudáveis. Isso é uma falácia. Então, eles têm efeitos de longo prazo. Você precisa ter medidas implementadas para proteger as pessoas. Então, para melhorar todos os anos a gente teve que implementar medidas e todos os anos a gente implementa medidas ainda para lidar com esse problema. Radiação, saúde e alimentação. Depois de muitos e muitos anos, depois da catástrofe, a maior fonte de radiação vem dos alimentos. Então, alimentos que foram contaminados, o solo foi contaminado, as plantas foram contaminadas e isso afeta as crianças, os adultos. E como você pode ver nesses gráficos, nós tivemos os programas de reabilitação. Então, os parâmetros aqui estão conectados aos locais de residência dessas pessoas. Então, vocês podem ver que algumas vilas estavam altamente contaminadas. Às vezes até 4 vezes mais do que o limite aceitável para o organismo humano. E o segundo gráfico mostra como isso estava distribuído entre os vários produtos. Leite, batatas, cogumelos, etc. Porque eles acumulam muito essas frutinhas vermelhas, os cogumelos, essas frutas que vêm ou alimentos que vêm das florestas. Eles são altamente contaminados. Então, radiação e segurança. E esse slide foi feito para mostrar a vocês como que o programa de segurança e de radiação deveria funcionar, porque a radiação é invisível. Então, levou muito tempo para convencer as pessoas que tomassem essas medidas de precaução. Então, vamos conversar mais tarde sobre isso. Mas há algumas medidas que podem ajudar as pessoas em situações como esta de Chernobyl. Então, aqui é como poderíamos reduzir. Eu acho que agora esse slide não é tão importante. E eu gostaria de conversar com vocês agora sobre a situação de Chernobyl hoje em dia. Então, hoje, a usina de Chernobyl está fechada. Então, um novo sarcófago está sendo construído desde 2012 e está planejada para terminar em 2018. Então, vai levar em torno de 6 anos. Agora, se você voltar à época da catástrofe, então a construção do sarcófago, isso levou em torno de 200 dias. Então, não há comparação, 6 anos e 200 dias, só para que você possa entender o que foi realmente ruim naquela época. Então, eu também falaria para vocês que os resíduos radioativos oficialmente estão armazenados e não oficialmente eles estão armazenados em ar aberto. Então, essa manipulação da informação ainda é uma grande razão para que nós
Nós precisamos nos preocupar com mais segurança, Também gostaria de conversar com vocês sobre as áreas contaminadas. O governo também investiu muito dinheiro no desenvolvimento dessas áreas contaminadas. Novas estruturas foram feitas. Nas minhas primeiras viagens, eu me lembro de que nós ficamos num hotel, então estava menos 20 lá fora e eles não tinham vidros nas janelas e a gente colocou travesseiros nas janelas para manter o frio lá fora. Mas agora as infraestruturas estão bem melhores, os hospitais, bons hospitais, boas escolas e ao mesmo tempo há um problema que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, mas eu também gostaria de informá-los que parece que as coisas parecem não estar tão ruins, mas isso não é verdade. Isso não é verdade por muitas razões. Uma das razões é ainda existe o problema, porque, por exemplo, esse ano nós tivemos grandes tempestades nas áreas contaminadas. Principalmente, a situação estava mais crítica na Ucrânia. Então, o governo não está tendo controle. Então, nós tivemos tempestades de fogo na Ucrânia, na Bielorrússia. Então, vocês podem entender isso como árvores que acumularam radioatividade ao longo de muitos e muitos anos, e aí as tempestades geraram as tempestades de fogo. E agora, gostaria de compartilhar com vocês outra coisa. Então, a área de Chernobyl está subdividida em 4 níveis. O primeiro é a área proibida. Então, é uma área de 50 quilômetros de raio. Ninguém pode entrar lá. O segundo nível... A primeira e a segunda são as mais críticas, porque nós chamamos isso da ilha de Chernobyl. Por quê? Por quê? Porque houve um grande fluxo de pessoas das organizações verdes de proteção do meio ambiente. São pessoas que formaram comunidades, gerenciaram comunidades e coisas assim. E a outra história é que houve também uma entrada de refugiados e pessoas tipo párias da sociedade. Outra situação que também tivemos, era um momento muito ruim na União Soviética, era um momento de guerra em algumas repúblicas soviéticas, então havia muitos refugiados. Falaram assim, olha, a radiação é bem melhor do que uma guerra. Eles pensavam assim. Então, houve uma grande circulação de pessoas. Então, tivemos também grandes restrições para a agricultura, reflorestamento, jardinagem. Muitas empresas tiveram que ser fechadas. Então, isso causou muito piora da educação, da saúde, da área social. Não é apenas a degradação, mas algo assim. E, de fato, essas comunidades pararam o seu desenvolvimento. De forma geral, eles não melhoraram a infraestrutura, mas os recursos humanos existentes lá não são adequados. E o país precisa, todos esses países precisam de grandes investimentos, sérios investimentos em programas sociais nessas áreas contaminadas. Como vocês podem ver, a região só sobrevive até mais ou menos de 80% de doações do Estado para o seu orçamento. E esse é um grande problema. Outro fator que eu queria compartilhar com vocês. A região de Chernobyl tem uma péssima imagem para as outras regiões. Nós queremos desenvolver essa área, mas ninguém quer morar lá. Ninguém quer morar lá. Muitas pessoas têm medo de morar nessa área. E, às vezes, eles têm razão por esse medo e, às vezes, são apenas estereótipos. E como podemos melhorar isso? Então, outro slide.
Ninguém quer aceitar, mas isso é verdadeiro. Nenhum problema vem sozinho, Normalmente esses problemas andam acompanhados. Então, para a população de Chernobyl, foi um segundo drama que ocorreu. Então, no país, o nosso salário diminuiu $15 por mês, mais ou menos. Nas áreas rurais, foi até menor. Então, agora os salários estão melhor, mas naquele momento foi um grande choque para a população. Os salários terem diminuído foi um grande choque para aquela população. E aí nós tivemos a guerra civil na Ucrânia. Então, de fato, as medidas de Chernobyl pararam totalmente na Ucrânia. Por quê? Porque o parlamento da Ucrânia nos disse, para garantirmos a segurança do orçamento, vamos parar todos os programas criados devido a Chernobyl. Então, as pessoas estão abandonadas, estão sozinhas para resolverem todos os problemas. Então, agora uma visão geral das pessoas lá de Chernobyl. Então, eu vou falar de alguns estereótipos que aconteceram. Então, algumas categorias, liquidatários. Então, agora nós temos algumas informações sobre como eles foram impactados. Então, alguns foram esquecidos, outros também realmente foram esquecidos e eles precisam de apoio. As pessoas evacuadas e reassentados tiveram grandes problemas de adaptação, síndrome pós-trauma. Foi uma doença muito comum e muitas pessoas idosas, em alguns anos após a catástrofe, começaram a voltar. Então, os residentes de Chernobyl, eles não... Então, passo a passo, eles estão se adaptando à situação no local. Então, os residentes das áreas altamente contaminadas, isso tem sido um problema para todos os nossos países. Um grande problema e precisamos de intervenção social. Em torno de 80% da população da Bielorrússia tem certeza quase absoluta que todos os seus problemas de saúde são causados por Chernobyl. Por um lado, esse é um estereótipo e precisamos trabalhar para vencer esse estereótipo. Então, algumas lições aprendidas em relação às pessoas sem emprego. Quando você trabalha com as pessoas que trabalham com segurança alimentar, eles precisam gastar muito tempo para atingir certos resultados, porque alguns processos sociais são muito lentos. There are some other small ones, but I will. Okay. This is failing. Sorry, I will. Few. Okay. Então, eu não vou compartilhar todas as lições aprendidas com vocês devido ao pouco tempo, então eu vou resumir as lições aprendidas. Primeiro, a catástrofe nuclear é sempre global e de longo prazo. A prevenção é bem mais barata do que a liquidação das consequências. A liquidação precisa da consolidação de um governo forte, multiministerial, um programa multiministerial. Então, a prevenção é muito mais barata do que lidar com as consequências. Isso em todas as catástrofes, em tudo que fazemos. A prevenção é sempre mais barata. Então, a liquidação das catástrofes precisa de um governo forte, de um programa estadual multiministerial para preenchermos muitas lacunas que existem em programas estaduais normais. E eu gostaria de compartilhar com vocês, se a União Soviética não tivesse um governo forte naquele momento, a catástrofe seria incrível.
incrível, incrível. Foi incrível, mas teria sido maior. Então, imagine uma catástrofe agora na Ucrânia, agora. Talvez possa acontecer, porque o governo lá está destruído. Então, na Europa, os governos são fortes. Apenas governos fortes poderiam manter o seu programa nuclear. Então, como vocês podem ver, muitas usinas nucleares são construídas em países desenvolvidos. E algumas são construídas em países não muito desenvolvidos. Então, eles não têm a estrutura de reagir, de reação rápida para parar efeitos maiores ou consequências maiores. Então, quando nós trabalhamos com as pessoas, todo mundo no início fica chocado depois da catástrofe. E aí as pessoas têm memória curta. Logo em seguida, eles esquecem do que aconteceu. Então, a gente tem que ensinar para as pessoas medidas de segurança, mas precisamos de um sistema para ensinar essas medidas de segurança. Temos que criar tecnologias e uma cultura básica para as pessoas, para elas pensarem nisso o tempo todo. Então, precisamos trabalhar para combater os mesmos problemas juntos, para sempre. Em outro momento, nós tivemos uma lacuna de crescimento entre o poder e a cumplicidade entre as tecnologias e a cultura básica das pessoas. O que significa que as tecnologias são mais e mais poderosas, mas as pessoas permanecem as mesmas. As pessoas não são apenas pessoas comuns, eles são operadores das usinas, usam equipamentos diferentes, máquinas diferentes, mas de forma geral, eles não entendem como as coisas funcionam. E as coisas poderiam não ser tão fáceis e poderiam trazer consequências. E o último ponto é as lições que aprendemos sobre a ciência nuclear e a medicina nuclear são muito, muito caras. Em relação ao Fukushima, os japoneses estão muito envolvidos em pesquisas em saúde na Bielorrússia, e uma lição que eles aprenderam foram as medidas profiláticas. Então, eles aprenderam com os nossos erros. Então, isso aqui é um pouquinho mais amplo, porque quando a gente trabalha com catástrofes globais, a gente tem uma visão mais ampla. E o que me preocupa, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, em relação a Chernobyl e a energia nuclear de uma forma geral, é a geopolítica. É um setor que estimula a corrida militar nuclear, e isso não apenas estimula a intolerância nuclear, e também manipula a opinião das pessoas em certas nações. E você pode perceber então, eles desenvolvem mais e mais confrontos entre os russos e os americanos. Então, isso é uma forma terrível de fazer as coisas, de aumentar essa intolerância e essa corrida militar. Então, é um momento muito importante, porque está crescendo rapidamente. Também o consumo excessivo está aumentando devido à globalização. Aí você tem o capitalismo, o imperialismo, e você tem agora o consumo excessivo. E isso é um desastre, porque a gente não tem recursos suficientes, a gente não tem energia suficiente, nem e a corrida também tecnológica, altíssima concorrência, decisões rápidas, trabalho rápido, o custo de toda essa luta.
também temos o lobby dos interesses dos empresários, das empresas, estão formatando os consumidores, como eles devem ser, urbanização excessiva, a urbanização excessiva, e eles consomem altíssimos níveis de energia. Então, você poderia solucionar esse problema com fontes de energia renováveis. E os ministérios muito dificilmente fazem um trabalho coordenado entre si. Tem muitas desvantagens nisso. Então, a mídia teve um papel negativo e positivo. Então, algumas lições aprendidas para todos nós. Nós somos muito vagarosos na nossa compreensão e reação. E isso traz muitas surpresas. Nós somos muito ambiciosos e contamos muito, dependemos muito de análises lógicas, de uma visão geral racional. E, às vezes, as coisas... Nós realmente deveríamos aceitar, analisar as coisas de uma forma diferente. Somos também extremamente globalizados e não valorizamos e nem cuidamos da nossa propriedade, da nossa terra. E para a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, é um lugar onde nós temos lendas, histórias, contos, e nós perdemos quase tudo em alguns dias. Então, você tem economia de energia também. Isso é muito importante. Nós precisamos mais e mais energia, e a eficiência energética é algo essencial. Então, por exemplo, um exemplo simples aqui, quando você encher a sua banheira de água, lembre-se de colocar a tampinha no ralo. Os benefícios normalmente da energia nuclear são superestimados e eles são colocados num pacote que parece lindo e maravilhoso, e alguns custos que são subestimados e escondidos. Então, agora vamos desenvolver um outro projeto e então, os custos foram escondidos e, de fato, no final das contas, os custos estavam dobrados, haviam dobrado. Então, essas pessoas são inspiradas por tecnologias, e eu gostaria de compartilhar com vocês que o que nós temos na nossa civilização global, nós temos um Deus do qual esperamos todas as nossas soluções, e isso não é bem assim que funciona. Ele não vai dar todas as soluções para as nossas tecnologias. Então, eu gostaria agora de ter um espírito jovem, que todos os espíritos jovens aqui no meio de nós, que vocês aprendam com o passado, que vocês aprendam com as lições e com os nossos erros. Então, muito obrigada por esta oportunidade.